Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e hoje nós vamos iniciar nosso encontro sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao capítulo 19, versículo 1. A gente começa com Rosa de Hiroshima, de Mato Grosso e secos e molhados. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e exatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Caríssimos e caríssimas, nós entramos no Evangelho de hoje, como o Pedro pergunta, quantas vezes deve perdoar seu irmão. Lembrando que nós ontem lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15 ao 20. E hoje nós continuamos a mesma temática, o discurso sobre a igreja, ou discurso eclesial do Evangelho. Mas antes disso, a gente lembra primeiro que o Lula ontem, o nosso presidente, lançou um pacote aí para ajudar as pessoas, né, os importadores, aqueles que estão aí sofrendo as consequências de um chamado tarifaço norte-americano e estadunidense. Recordando também que ele lembrou que nós temos que procurar outros mercados. E existe aí, né, uma proposta do BRICS e usar, né, o dinheiro próprio, a moeda própria para usar como empréstimos. Ou seja, o país está buscando respostas para uma situação provocada pela extrema-direita. Ouso dizer na minha cabeça aqui, no meu coração, que há uma tentativa de golpismo ainda no país. Ontem, as defesas dos acusados do golpismo, os 8 acusados, né, inclusive Elimar Cid, manifestaram junto ao STF, né, justificando lá, dizendo que nenhum deles tentou golpe. Mas todos tentam, de um jeito ou de outro, dizer que não houve, mas houve. Por exemplo, um coronel dizendo que foi orientado que ele tivesse acesso a agendas do Alexandre de Moraes, do presidente Lula, e foi orientado, e o Bolsonaro assumiu que o acesso à agenda não é espionagem. Então é o quê? Bom, eu quero saber quais são os passos que você está dando no seu dia a dia. Qual o motivo? Bom, a pergunta é feita, você, se quiser responder, responda. Mas também a gente recorda que, a nível mundial, se fala em um encontro de paz, mas querem discutir a paz na Ucrânia sem a presença do presidente ucraniano. Olhe bem qual a proposta que eles têm. Como é que eu vou discutir um assunto de paz sobre um país sem um país presente? Esse é o modelo político que temos aí. E o mais triste ainda, a gente lendo, né, as notícias ainda pela madrugada de hoje, e a gente conseguiu lá um site onde diz que o cidadão que atirou no Garir, lá em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, ele era cristão, patriota, pai e marido. Bom, Deus nos perdoe por julgamento, mas parece que não escapa um. Vamos lá para o Evangelho do dia. Hoje a palavra de Deus nos coloca diante de uma pergunta que ecoa até hoje, né? Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes 7? Jesus logo responde, não 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7. Esse número no mundo bíblico não é conta de matemática, é simbólico, da plenitude. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 24, Lameque se orgulha de vingar-se 70 vezes 7. Jesus pega essa lógica da vingança e vira ao avesso. Agora a misericórdia é sem medida.
E hoje, quinta-feira, a 19ª semana do tempo comum, nós vamos ler esse evangelho que também aparece lá, né, no 24º domingo do tempo comum do ano A. Ou seja, Jesus deixando a Galileia, indo para a Judéia, rumo a Jerusalém. Ele caminha para a cruz para se tornar o próprio perdão vivo, como se dissesse: o que ensino eu mesmo vou viver até o fim. E aí Jesus conta uma parábola, a parábola do servo impiedoso, que confronta, né, a realidade do rei que perdoa uma dívida impagável, mas o servo não consegue perdoar uma quantia mínima. E a imagem de quem recebe a misericórdia infinita de Deus, mas se recusa a partilhar com o irmão. É aquele que pergunta, que reza o Pai Nosso e diz: perdoa nossos pecados. Aí ele pula essa parte de como perdoamos quem tem nos ofendido. Jesus deixa claro: perdão não é favor, é condição para viver o reino de Deus. Do Antigo Testamento, podemos dizer, José, bendito pelos irmãos, também pratica o ato de perdão. E o Salmo 103, né, ele celebra: o Senhor é misericordioso, compassível, lento para a cólera, rico em seu amor. No século I, é onde a honra e a vingança andavam juntas, e até hoje em alguns lugares do mundo, Jesus propõe, é revolucionário. A proposta dele, perdoar, rompe o ciclo da violência e do ódio. E a psicologia, lembrando sempre, né, liberta a alma. A sociologia também nos lembra que o perdão reconstrói a comunidade. E a teologia nos torna parecidos com o próprio Deus. Traduzindo, senhores e senhoras, o perdão ele só nos tem algo para nos beneficiar. Ontem, o Evangelho de ontem, capítulo 18, versículo 15 ao 20, falava de excluir aquele que não escuta a comunidade. Mas a exclusão é método, vamos dizer assim, educativo, não o método único. E aqui fala-se no perdão. Mas aqui ainda vale uma crítica. A teologia da prosperidade, a teologia do domínio e também essa teologia do individualismo. E sem esquecer o clericalismo que corrompe o sentido do perdão, transforma a graça em moeda e o perdão em ferramenta de poder. Jesus, ao contrário, Jesus se colocou sempre a serviço, lavou os pés dos discípulos, sempre foi amigo. E a gente ainda recorda que na patrística, Santo Agostinho diz: nada é tão exigido pelo Evangelho quanto o perdão mútuo. E São João Crisóstomo também nos lembra: quando perdoares, torna-te semelhante a teu Senhor. E ainda, né, hoje, dia 14, celebramos São Maximiliano Maria Kolbe, que foi mártir em Auschwitz. Ele se ofereceu para morrer no lugar de um pai de família. Não só morreu, perdoou durante os 10 dias que ficou trancado na câmara para morrer de fome, como também ele também diz que somente o amor cria. Bem, senhores e senhoras, eu vou parando por aqui, lembrando que o perdão cristão não é ingenuidade, é radical, é escandaloso para quem vive de poder e honra, é escolher lembrar sem rancor, amar até o fim, mesmo que doa. E também nos convida a colocar-se no movimento em direção do próprio Deus, que faz o sol nascer sobre bons e maus, sobre justo e injusto. Então hoje eu convido a você, eu também vou fazer esse exercício, na pergunta de Pedro, viver aquilo que Jesus propõe, buscar reconciliação, perdoar o próximo e também se perdoar. Muitas vezes a gente não se perdoa por algumas vezes que somos idiotas, ou por sermos feitos de idiota por alguém. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar, para que possamos ser fiéis a seu amor. Hoje e sempre, eu sou Daniel Nonato. De rosa atômica, sem cor, sem perfume.